Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas mais complexas que eu tenho começado a notar, além das pessoas carregarem tantos e tantas fortalezas, nós estamos falando disso desde a quarta-feira passada, vamos falar hoje e na próxima também, e eu quero convidar você a estar comigo até o término dessa meditação, desse estudo. Eu tenho visto que agora, nesses momentos tão difíceis que as pessoas estão atravessando, as famílias estão atravessando, as fortalezas estão se aumentando cada vez muito mais forte. E na última quarta-feira, nós estivemos meditando sobre Efésios 4, 22, onde ali diz como é que a fortaleza se instala. E diz aqui, no sentido de que, quanto ao trato passado, aqui está falando do passado, mas muitas coisas estão vindo hoje. E muitos problemas estão vindo hoje. E eles começam a nascer como talvez uma tristeza ou alguma coisa. E você que é um cristão, mas você também que não é e pode aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da tua vida, mas você que já é um cristão, há uma alegria dentro de nós. Essa alegria não é a que o mundo dá. É uma alegria lá dentro, chama-se Jesus. E ela está dentro do nosso coração. Então, por que essa alegria é importante? Porque, irmãos, as circunstâncias da vida vão nos machucar, as aflições vão vir, mas essa alegria vai ser uma barreira para a gente poder não deixar entrar mais fortalezas além do que a gente já carrega. E o texto diz assim, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ora, irmãos, o engano está sempre entrando. Eu creio que nós estamos vivendo hoje o maior tempo de engano de todas as coisas, porque nós temos informações de todos quanto é lado, e qual saber qual é a verdade? E quanto mais nós somos afligidos perto, nós ficamos com mais medo. Então, irmãos, nós temos que aprender a enfrentar as coisas em nome do Senhor Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 4, diz, de maneira nenhuma diz assim, seja Deus verdadeiro e não mentiroso, mas sim todo homem, segundo o que está escrito, para que sejas justificado nas palavras e venha vencer quando fores julgado. Eu creio que a mentira vai contra a palavra de Deus. A palavra aqui está mostrando isso. Se a pessoa não se submete ao que está escrito na palavra de Deus, que é a verdade, mas em vez disso, ela vai crer nas circunstâncias. As circunstâncias vêm para nos derrubar. Deus diz que vai pegar as circunstâncias e vai trazer para o nosso bem. E há momento, irmãos, que eu vou olhar para a circunstância e eu não vou entender. Eu vou dizer, mas que circunstância é essa da minha vida que está me doendo, está me machucando, ou está me ferindo de alguma maneira? Creia em Deus. Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, as circunstâncias, quanto mais agem, elas fazem isso conosco. Menos a gente se submete a Deus se ficar olhando para elas. Nós temos que ir para Deus, como diz essa palavra, e aceitar a verdade de Deus, não a mentira que o mundo ou as circunstâncias quer colocar dentro de nós. E o que a mentira faz? É aí que está, irmãos. Ela cria uma fortaleza. Essa fortaleza ela vai crescendo, ela vai se mantendo cada vez maior, cada vez maior. Chega um momento que aquilo vira uma coisa tão forte que te sufoca. Então nós temos que derrubar essas fortalezas com o poder da palavra de Deus. E a melhor coisa do bloqueio é com a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é um escudo que bloqueia todas essas coisas. Quando eu vou no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 11, verso 3, você que está nos acompanhando, abre a sua Bíblia, senão você pode ouvir o que eu vou ler. Diz assim, o homem de Deus está dizendo assim, mas receio
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza de Cristo. Adorar o Senhor não é uma coisa complicada, irmãos. Seguir a Deus não é uma coisa complicada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Imagina uma pessoa ter que ganhar coragem para ter que fazer um casamento. Mas uma casa ou uma prova, quando está totalmente bloqueado, como essa pessoa vai enfrentar isso? Está totalmente bloqueado. Se a palavra de Deus tem poder para quebrar tudo isso. Eu quero ler com você no livro de Zacarias, no capítulo 2, no verso 5. Diz, pois eu lhe serei, olha o que está aqui escrito, irmãos. Diz o Senhor, um muro de fogo em seu redor, e ou mesmo serei, eu mesmo serei no meio dela, estarei no meio dela com a minha glória. Eu quero te dizer uma coisa tremenda e poderosa, irmãos. Deus não vai viver a minha vida ou a tua vida. Ele vai dar-nos força para vivermos a nossa vida. Ou seja, todo problema, tudo que nós tivemos que passar, nós vamos passar. Não tem como. Mas ele diz, eu vou estar com você para te dar força. Se eu estiver no choro, ele vai me ajudar. Se eu estiver na alegria, ele vai me ajudar. Porque ele mesmo disse assim, quando estiver num ambiente triste e é choro, chore. Quando estiver num ambiente de alegria, se alegre. Então, ele está conosco em todos os momentos. Mas Deus não vai viver a minha vida ou a tua vida, meu querido. Nós temos que passar. Tanto que a Bíblia diz assim, quando eu passar, se eu passar pelo vale da sombra e da morte, ele disse, eu vou estar com você. Então, irmãos, eu quero falar, eu sei que estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país e no planeta. Pessoas queridas e pessoas conhecidas estão partindo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não existe morte. Existe a saída desse corpo. Ou vamos para Deus, ou vamos esperar o julgamento. É isso que a Bíblia diz. Mas não tem morte. Então, o que acontece? Acontece que Deus deixa por um tempo nós desfrutarmos do que temos. Se você tem amigos, se você tem parentes, se você tem propriedades, enquanto tem, você desfruta. Enquanto você não tiver, você continua adorando a Deus. Nós vamos estar numa dessas quartas-feiras estudando a vida de Jó. E você vai notar ali, junto comigo, nós vamos estudar, vamos entrar profundo nas aflições que esse homem teve, que não é diferente de mim e de você. E houve momentos que ele teve uma perda muito grande, e ele teve que prosseguir com a vida dele, com a família dele, com as coisas dele, até que Deus mudou. E com toda aquela dor, e com todo aquele sofrimento, ele dizia assim, eu não conhecia Deus. Eu só conhecia de ouvir falar. Mas agora eu conheço de andar com Ele. É diferente quando você passa uma coisa muito pessoal. E quando você bate nas portas da morte ou de qualquer outra coisa. A gente aprende muita coisa, irmãos. Aprende a depender totalmente de Deus. E eu louvo a Deus quando a Bíblia diz sobre a vida de Davi. E Davi tinha um filho que não tinha chance. E ele vai pedir, porque a função nossa é pedir, é clamar, até que tudo aconteça. E quando aquela criança parte para Deus, as pessoas olharam Davi e pensavam que ele ia rasgar a roupa, ele ia fazer um monte de coisa. Ele não. Ele foi se alimentar e foi para a casa do Senhor adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu já vivi isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No momento que eu estava, no momento da minha vida, ministrando a palavra de Deus no púlpito, por um sinal da minha esposa, eu recebo um olhar que a minha mãe tinha partido. Ela tinha ido para o Senhor. Eu entreguei ela para o Senhor.
Lembre-se, nós entregamos, nós desfrutamos enquanto temos. Talvez naquele momento eu poderia parar e fazer alguma coisa, mas eu parei e disse: Senhor, glórias ao teu nome. É tua filha e o Senhor está recebendo ela no teu seio. E eu te louvo por isso. Continuei o culto até terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Firme. Talvez a pessoa possa dizer: mas isso é frio? Não. Isso é adorar a Deus sobre todas as coisas e entender que Ele é dono de tudo e pertence tudo a Ele. Ele põe a hora que Ele quer e Ele leva a hora que Ele quer. E nós louvamos a Deus por isso. Uma das amarras ou fortalezas que fazem mal à vida é a mentira. Há pessoas que conseguem viver sem mentir. Mas tem umas pessoas que possuem bloqueio só pela mentira, de viver só mentindo. E isso torna-se cada vez mais fortaleza na vida das pessoas. Para tudo, em tudo que eles veem, eles mentem. Há pessoas que mentem tanto que acreditam na mentira. A mentira para ele passa a ser uma verdade. E isso é uma fortaleza. Toda mentira é uma fortaleza. Eu quero que você saiba que o marido que convive com uma mulher que mente, ou a mulher que vive com um marido que mente, como será a vida deles? Será uma mentira. Porque enquanto um crê na verdade, o outro está crendo na mentira. Moisés escolheu os melhores príncipes, presta bem atenção nisso, 12 príncipes. 12 príncipes, não era gente qualquer não. Manda espiar a terra, que Deus deu uma promessa. Deus falou para ele: Moisés, eu vou te dar. Como Deus tem falado, nesse ano tão terrível, esse ano é dolorido, e vai ser dolorido para muita gente. Deus está dizendo assim: é o ano que eu vou te dar as maiores restituições. É você crer ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como pode ser isso, apóstolo? Tudo começou diante do caos. Abra a Bíblia no primeiro livro, é Gênesis. Habitava sobre a face da terra o caos. E no meio do caos, Deus envia uma palavra. E essa palavra destrói o caos e começa a abrir a vontade de Deus. Então, Moisés recebe uma palavra: eu vou te dar a terra. Vá lá. E nessa passagem nós vamos ver isso. E voltaram 10 deles. Isso está em Números, no capítulo 13, no verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então eles não foram lá para ver o que Deus ia dar, mas começaram a olhar as circunstâncias. Então eles já começaram a colocar a cabeça naquilo que Deus não disse, numa mentira. E quando está ainda no Números 13, 32, diz assim: e diante dos filhos de Israel, o termo que ele usa aqui, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O inimigo começou a instalar em suas cabeças covardia, timidez, medo, tudo o que era contrário a Deus. E ele continua ainda no 33. Também vimos ali gigantes, que são os filhos de Anak, os descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo era só ver a terra, comprovar que ela era boa, mas eles só viam dificuldades. Eu me lembro de um tempo que eu tive que ir a missões. E num desses lugares que tínhamos que ir,
estava numa epidemia muito grande de febre amarela. Não eram todos da equipe que podiam tomar, porque a vacina não era para todos. E nem todos podiam tomar. Eu mesmo não tomei. E tínhamos que ir lá. Tínhamos que fazer uma obra. E fomos orar. E Deus disse, vai. E eu fui. E disseram para nós, olha, lá está infestado de febre amarela. Vocês vão ficar doentes, vocês vão morrer. Eu disse, irmãos, se eu tiver que morrer, eu não estou sozinho. Porque o Senhor é Senhor da vida e da morte. Eu estarei com o Pai. Mas quem é que vai levar essa palavra aonde pessoas que, se morrerem, vão para o inferno? Eu vou. Fomos até lá, nada aconteceu, graças a Deus. Depois disso, aí veio as vacinas, tomamos ela, como todo mundo, mas tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro, uma outra ocasião, estava ministrando, eu estava no meio dos índios, estava falando para eles. E eu queria aprender como evangelizar um índio, porque eu sabia falar para evangélicos, mas eu não sabia falar para o índio. E eu chorei muito, eu disse, Deus, me dá uma palavra. E ali no meio, eu saí na mata, saí andando. E me acharam lá no meio, os índios que estavam cuidando de nós, e disseram, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu disse, eu estou em comunhão com Deus, eu queria ficar em silêncio, eu queria ficar quieto. Eu precisava de uma direção. Ele falou, o senhor não pode fazer isso. Eu falei, por quê? Porque aqui tem animais que são ferozes. Tem cobras. E tem índios que não gostam de crentes. E eles matam mesmo. E aqui a gente morre e bicho come. Eu olhei bem para aquele homem de Deus e falei assim, você é um homem de Deus como eu? Ele disse, sim, eu sou aqui, eu estou pregando o evangelho, eu sou um índio. Eu falei, então eu sou um homem de Deus também. Se vier um bicho e me comer, é porque Deus quer abençoar aquele bicho e quer me resgatar. Se alguém me matar, é porque chegou a minha hora. Tudo bem, irmão? Ele falou, tudo bem. Eu falei, então guarda a tua faca e guarda a tua espingarda aí, que nós não vamos precisar nada disso. E me deixa em silêncio, porque eu preciso receber uma orientação de Deus. E eu vim aqui para buscar Deus. Você acha que onde é um lugar que eu vou buscar Deus vai ter coisa? Não. Fica tranquilo. E aquela noite foi uma bênção tremenda, porque eu tive que falar uma palavra que tinha que ser traduzida para os índios, e eu vi muitos ali vindo se entregar a sua vida a Jesus. E por causa daquela reunião, conseguimos atingir, naquela viagem nossa ali, mais de 15 tribos. Já pensou nisso, irmãos? Mais de 15 tribos de índios. Pudemos falar do amor de Jesus. Eu sinto falta disso. Talvez eu volte, não sei. Estou esperando em Deus para ver onde Ele quer me usar nesses anos todos. Mas uma coisa eu quero falar, eu não vou desistir não. Eu só vou desistir quando Ele disser, suba. Então, aí eu vou continuar a minha obra lá em cima. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tudo isso que esses espias estavam vendo, estavam olhando aqui, conforme o texto, eles estavam vendo, era mentira. Gigantes, terra que devora homens. Não foi isso que Deus falou. Mas eles aceitaram como se fosse uma verdade e trouxeram isso. E todavia, Deus tinha dado uma palavra diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na mente de Josué e Calebe, havia verdades de Deus. Na mente de outros 10 irmãos, havia fortalezas, dizendo, não adianta nada, é mentira. Não, continuamos adorando a Deus, sobre qualquer circunstância. Números 14, 24, estou terminando. Porém, o meu servo Calebe, Deus disse, visto que nele houve outro espírito. Você está entendendo o que está falando aqui? Outro espírito. Que mentira é um espírito e verdade é um espírito. Outro espírito em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou. A sua descendência vai
possuí-la. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu quero deixar essa palavra com você. Você que gentilmente ligou o aparelho, parou para participar dessa ministração. Louva a Deus pela sua vida. Que ela alcance teu coração. Que ela venha te trazer respostas para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido a estar comigo, nós vamos agora semear, mas na próxima quarta-feira. E nós vamos meditar algo tremendo. O que é renunciar? Como eu quebro essas fortalezas? Através da renúncia. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e quero te dar esta palavra. Ouça-me. Ela está no livro de Salmos. Do livro, no capítulo 66. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Por isso que temos declarado, Deus está no controle. Mesmo que eu não entenda a situação, mesmo que eu viva algo que eu não entendo, Deus está no controle. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e tão somente que sejam abalados, e não sejam abalados os nossos pés. Tu, pois, ó Deus, nos provaste. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu, Senhor, nos afinaste, nos purificou, como se purifica a prata. Querido, te abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu estou feliz, porque eu posso trazer a minha semente à casa do Senhor. Não deixe de semear. Tem as diretrizes aí, ajude a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoa a casa dele através de você. Você prospera, você recebe e você abençoa a obra do Senhor para que ela continue. Seja presencial, seja entrando no seu lar, como você hoje permitiu. Obrigado mais uma vez, eu te abençoo. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. E já coloco diante de ti cada semente, cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Levanto as minhas mãos para orar pelo propósito da sua oferta, pelo propósito que você trouxe ao altar de Deus essa noite. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por cada propósito, por cada oferta, por essa mensagem poderosa. Assim como o Senhor separou através de Moisés homens, separa-nos, Pai, para uma grande obra. Escolhe, Deus, corações quebrantados para o Senhor fazer uma grande obra nesse tempo. Abençoa as ofertas, os propósitos dos teus filhos, que sejam sempre, em tudo, o teu nome glorificado e exaltado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém onde você estiver. Declaro sobre a tua vida a paz do Senhor, uma noite especial de bênção, de paz, palavra poderosa, palavra de revelação. E nessas quartas-feiras o Senhor vai continuar fazendo algo grande e poderoso em nosso meio. Eu abençoo a sua noite, que você tenha uma noite de descanso, de paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu te abençoo e agradeço por você estar conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.